Que alegria ter você aqui de novo no nosso minuto de reflexão, né? Eu hoje vou refletir com você um pouco sobre um termo que nós conhecemos bem, que é definido pela palavra consciência. O que é consciência? Consciência é algo que o homem adquiriu lá no Éden com a queda, quando ele escolheu ter a sua própria consciência e ser conhecedor do bem e do mal. Nós podemos falar muita coisa sobre a consciência, mas eu gostaria de abordar três aspectos ou três estados da consciência. Vamos falar assim, três estados da consciência. Nós temos uma consciência que pode estar cauterizada, uma consciência que pode ser fraca ou uma consciência que pode estar morta. O que seria uma consciência morta? Consciência morta seria aquela consciência que não tem nenhum conhecimento de Deus, que o leve à salvação. Uma pessoa que, apesar de buscar Deus, não conhece o método e a forma de encontrar Deus, que nunca foi evangelizada. É uma consciência morta, que não foi ativada pela palavra e pelo evangelho. Nós temos uma consciência fraca. O que seria uma consciência fraca? A consciência fraca nós podemos exemplificar como aquele tipo de consciência que acha que tudo é pecado. Existem pessoas que possuem a consciência fraca que, ao ver uma pessoa que ela admira se comportar de uma certa maneira, ele acha que tudo aquilo que aquela pessoa ensinou é falso. Por exemplo, talvez você dê crédito naquilo que eu ensino. Mas se algum dia você vê eu fazendo alguma coisa que você desaprova, você vai pensar que tudo aquilo que eu ensino é falso. E não é verdade. Eu posso ensinar coisas verdadeiras, ou qualquer pessoa pode ensinar coisas verdadeiras, mas ter um comportamento falho. Eu espero que eu não tenha um comportamento falho, mas eu estou apenas dando uma suposição. O seu pastor ou o obreiro que você admira, talvez algum dia você vai ver ele numa explosão de ira, brigando com alguém, você fala, não, eu não sabia que fulano era assim. Aí você desanima da fé porque você vê que aquela pessoa que você tinha como modelo de fé não tem aquela fé pura que você esperava. Lógico, puro dentro do seu conceito, né? Mas essa é uma consciência fraca. Paulo cita isso na Sagrada Escritura, que diz que nós não podemos comer ou beber de forma que escandalize o nosso irmão. Mesmo que eu não considere que seja pecado, o meu irmão que está fraco na fé talvez possa considerar e desanimar da fé ao ver o meu comportamento. Essa é uma consciência fraca. E existe uma consciência, é a chamada consciência cauterizada. Essa eu quero falar um pouco sobre ela. O que é cauterização? Imagina uma pessoa que levou um corte e está sangrando muito, e ele está no meio de uma floresta sem recursos e ele não tem como estancar o sangue. Então o que ele faz? Ele pega um ferro quente ou uma faca quente e queima aquele local onde está sangrando. Aquele local que ele cauterizou nunca mais vai ser o mesmo. Está cauterizado, está morto, né? Aquela pele ela não vai se regenerar e ficar como antes. Está danificado. Existem consciências que estão cauterizadas. Estão danificadas a tal ponto que ela não mais consegue discernir o que é certo e o que é errado. Ela aprendeu a criar um padrão de certo e errado e ela segue esse padrão. Geralmente isso acontece com pessoas que têm muito poder. Grandes pastores, ou grandes padres, ou grandes bispos, ou grandes juízes, ou políticos que têm muito poder, muitas vezes tomam decisões que vai doendo a consciência até o momento que ela se torna cauterizada. É uma consciência que não mais a incomoda.
que não mais grita dentro dela. Eu sei que você já passou por isso, você já fez certas coisas e atitudes que quando você deita num travesseiro, aquilo começa a ser cobrado de você. Não, não deveria ter feito assim, não deveria ter negado a fulana aquele auxílio, não poderia ter demitido aquele funcionário, não poderia ter falado dele para o chefe, agora o chefe o demitiu. Enfim, a sua consciência te acusa de várias coisas. E se ela te acusa, que bom. Que bom que ela te acusa. Mas uma pessoa de consciência cauterizada, ela não liga. Imagina, por exemplo, um médico que faz um aborto e acha que aquilo está certo, que aquilo é necessário. A consciência dele está cauterizada. Ele, numa clínica, sei lá, ele faz 2, 3 abortos por dia e ele entende que aquilo ali é um serviço. Mas não é um serviço, é um crime. Mas ele acha que não, a consciência dele não dói. Aquilo não diz nada para ele. Eu me lembro de um depoimento de uma mulher, ela era francesa e trabalhava numa clínica de aborto na França. Então, durante várias vezes, ela ajudou o procedimento de um aborto e pegava aqueles fetos pequenos e jogava no incinerador e queimava, e alguns até eram aproveitados para fabricar cosméticos, né? Que o feto ele tem muito colágeno, então alguma coisa se aproveitava para fazer produtos de beleza, caros por sinal, caros. Aí um dia o médico fez um aborto de uma mulher que já estava num estado avançado de gravidez e a criança não saiu aos pedaços, ele retirou ela viva. E ele colocou a criança em cima de uma mesa grande lá e o bebê chorando e ele cuidando da mulher, porque foi um aborto difícil. E a enfermeira disse assim para o médico: Doutor, nós precisamos salvar o bebê. E o médico olhou para a criança chorando em cima daquele balcão, um bebê normal, sadio. E ele disse assim: para que eu vou salvar esse bebê? E virou-se e continuou tratando da paciente que estava fazendo aborto. Naquela hora, a consciência daquela enfermeira doeu. Ela pensou: o que é isso que eu estou fazendo? Aquilo começou a enlouquecer ela. Ela sentiu culpada da morte de vários bebês. E ela decidiu naquele dia deixar aquela profissão. E o médico? Continuou fazendo abortos normalmente. E por que a consciência dele não doeu? Aquela criança, ela chorou em cima daquele balcão até morrer. Porque ela não foi cuidada, ela estava com hipotermia, ela estava com fome, precisava mamar, precisava dos primeiros cuidados que um pediatra dá para uma criança. E ele simplesmente deixou ela ali até ela morrer. E depois que ela morreu, ele jogou ele no incinerador e acabou. Isso é uma consciência morta. Uma consciência que não valoriza a vida humana. Morta não, perdão. Cauterizada, né? Uma consciência que não se dói porque não busca o conhecimento de Deus. E a consciência já não reclama. Já não reclama. Ela tem conhecimento de Deus. A Bíblia diz que o conhecimento de Deus para um homem é inexcusável. Porque a natureza é testemunha de que Deus existe. Você está vendo toda essa vegetação que está aqui do meu lado? Alguém criou isso, meu querido. Isso aqui não é um acidente. Alguém criou. Você pode não crer em Deus da maneira que eu creio, mas você dizer que isto aqui, esta perfeição, veio a existir por acaso, me perdoe. Se você pensa assim, a sua consciência está cauterizada. Olha a natureza que está em volta de você. Choveu agora há pouco e eu estou caminhando aqui no meio do mato aqui, mas tudo isso é obra de uma criação, de um Criador, que você não entende, né? Olha aqui para você ver. Você acha que isso aqui, esse fruto, foi algo que veio a existir acidentalmente? Não veio, meu querido. Foi Deus que criou. Então, se você tem uma consciência cauterizada, trate essa consciência, ou consciência fraca ou morta, para que você use os préstimos dela para encontrar o seu Criador. Tá bom? Fique bem e fique com Deus.